Então tá, pessoal. Deixa eu só me ajudar aqui. Então a gente já leu Colossenses, Filipenses, Gálatas Gálatas, e 1 Pedro, João. 1 João. Exato. João. E hoje a gente vai continuar lendo Efésios, que é o livro que a gente está lendo. A gente já leu o capítulo 1, o capítulo 2 e hoje a gente vai entrar no capítulo 3. No capítulo 1 a gente tem uma introdução, a saudação de Paulo à cidade lá de Éfeso, a igreja que estava lá, as bênçãos espirituais em Cristo que nós recebemos ao aceitar Jesus, uma oração sobre a igreja lá de Éfeso. A gente leu na introdução também, na introdução à Bíblia de Estudos da NAA, que Paulo viveu 3 anos lá em Éfeso e o que os estudiosos falam que ele estava escrevendo a carta para os moradores de Éfeso, mas o jeito que ele escrevia parecia que ele já não conhecia mais as pessoas que viviam lá. Como era uma cidade muito rotativa, possivelmente as pessoas que ele evangelizou já não estavam lá, já tinha pessoas novas. Então ele fala de uma maneira mais aberta. Até uma coisa que a gente vai ver hoje no capítulo 3, se eu não me engano, na parte que a gente vai ler, vai falar sobre isso. No capítulo 2, a gente vê a salvação pela graça por meio da fé. O nosso mundo de pecado, de morte, mas ele nos deu vida, né? Tem até um mas ali cortando 2 vezes ainda, que Deus não nos deixou naquela situação de morte, mas ele nos deu vida. Uma ação de Deus, a gente tem falado muito na questão da criação, a gente estava inanimado, morto, como se fosse um barro, e Deus sopra a vida sobre nós, e daquilo que estava morto surge vida, né? A esperança em Cristo, a unidade e paz de Cristo. Ele vai falar da questão muito forte da época da separação que tinha entre os judeus e os judeus e os gentios. Vai falar que a parede que tinha de separação foi destruída. Então agora o evangelho é para todas as nações. A salvação vem dos judeus, mas ela é para todos os povos. Por isso nós temos paz com Deus. Deixa eu só fechar aqui meu... Foi eu que mandei lá, antes que eu esquecesse. É um pouco desagradável o que eu vou fazer agora, mas eu... Que loucura. Grande Danilo. É isso. Ah, meu irmão, que coisa legal. É muito triste essa história aqui, ó, do Caio Fábio com o Danilo Gentili, a história da vida do Danilo Gentili. Peraí. Vamos voltar aqui. Depois eu mando o link lá. Eita. O que é uma interrupção, hein? Vamos lá. Aí ele vai falar, capítulo 2 aqui, ele vai falar da separação que tinha entre os judeus e os gentios, que não tem mais, a parede foi separada, e a nossa reconciliação com Deus. Agora ele vai dizer assim, ó, é o capítulo que a gente vai ler, né? O capítulo 3. Uma revelação do mistério do evangelho. Qual que é o mistério? Que Jesus estava escondido lá em Gênesis 3, na promessa que Deus fez a Abraão. É o que a gente já tem visto nas outras cartas, que o mistério que estava escondido desde a criação, passando pela lei, pelos profetas, foi revelado. Qual mistério? Jesus Cristo, tá? O ministério apostólico de Paulo, mistério e sabedoria, que é o trecho que a gente vai ler hoje, e depois a gente volta no 14, amanhã ou segunda, tá? Aí hoje o começo é assim, ó, por essa razão. Quando fala por essa razão, é bom saber por qual razão. Do que Paulo está falando? Do Evangelho. Porque ele fala, aqui agradece as bênçãos que a gente recebeu, as bênçãos em Cristo, faz uma oração. No capítulo 2, fala da salvação por meio da fé, que ele nos deu vida. Fala que não existe mais separação entre judeus e gentios, sendo que ele é o apóstolo dos gentios, Jesus como pedra angular da igreja, a igreja, o povo da igreja está sendo construído sobre Jesus, tanto de judeus como de gentios.
Aí ele dá essa frase no capítulo 3. Por essa razão eu. Qual razão? Essa que a gente viu no capítulo 1 e no capítulo 2, tá? O prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês. Quem? Os gentios. Ah, Paulo está escrevendo para os judeus? Está escrevendo também. Mas ele está escrevendo para os gentios, aqui é o apóstolo dos gentios, né? Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Eu vou ler que nem a gente fez das últimas vezes, que é melhor, né? Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Beleza. Jeitão de Paulo de escrever, né? Por essa razão aqui novamente, ó, conectando com a parte de cima. Mas isso aqui a gente não vai ver hoje, tá? Beleza. Olha só. A gente não pode esquecer que para quem que Paulo está escrevendo. A cidade de Éfeso. Eu até mandei lá no nosso grupo no WhatsApp o versículo que fala que Bota aqui. Que vai falar que lá em Éfeso tinha muito essa questão do Atos 20 e 17 mesmo. eu não sei se não é o 19, 20 e Ou 17. 19 e 20. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. É esse? Esse, exato. É 19, 20? Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. Isso. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Atos Isso. 19, 19 e 20. A gente não pode esquecer para quem que Paulo está escrevendo. Então, Paulo está escrevendo para gente que acreditava que, tipo assim, o que governava o mundo, tipo assim, se acontecesse alguma coisa com Ferro, com Godoy, é porque os principados e as potestades e as forças celestiais demoníacas estavam agindo sobre a tua vida, entendeu? Então, Paulo Eu está tenho uma dizendo... dúvida. Pode falar. O que é o Principado e Potestade? Eu não peguei Tá, direito. então, tipo assim, vamos pegar a história de Daniel lá. Vocês conhecem a história de Daniel que o anjo Miguel, arcanjo Miguel, né? História de Daniel eu conheço, né? O Grande Retiro. Arcanjo Miguel Daniel. duelou, guerreou 21 dias. Aqui. Vocês conhecem essa história? Aí já não. Tá, que teve uma guerra lá. Umas viagens, esse bagulho. PDF. Ó, tem um PDF. Meu Deus do céu. Ó, 10, 13. O cara se mata pra achar um.
Tá, o que que acontece? Deus mandou um anjo para revelar um sonho, eu não quero falar besteira, mas uma visão, tá? 10:13. Então ele me diz, não tem medo, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. As palavras de Daniel foram ouvidas quando ele se dispôs a se humilhar diante de Deus, tá? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Quem tá falando? Quem tá falando com Daniel? Aí tem um informar. Cadê? Peraí. Ó, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho. O seu corpo era como de não sei o quê. Sou eu, Daniel. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens estavam andando. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado. Tipo assim, Deus está se revelando para ele, tá? Para Daniel, numa visão. Aí o anjo tá falando para Daniel. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. Beleza, daí ele vai entrar no livro de Daniel. Quando tu me pergunta assim, o que são os principados e as potestades, eu não entendo, entendeu? Eu só estou dizendo que a Bíblia fala que tem. Tipo assim, sobre uma região, sobre, sei lá, o Brasil, sobre o América do Sul, existe um principado e uma potestade que domina sobre essa parte. Tipo assim, sabe quando o diabo fala para Jesus, se tu me adorar, eu vou te dar todos esses reinos, tá ligado? Porque isso foi me dado, e eu não sei se aquilo ali era mentira, entendeu? Entendi. Se o diabo Se ele não era uma potestade, isso? Porque o diabo faz, ele conta meia verdade, né? Ele fala assim, ó, não, tu não vai morrer. Essa parte é mentira. Mas tu vai te tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal. Se a gente for ler Gênesis lá cuidadosamente, vai dizer que Deus, o próprio Deus fala, o ser humano se tornou como um de nós. Então o diabo fala uma verdade com uma mentira grudada, entendeu? Então, tipo assim, o que seriam os principados e potestades? Cara, tem forças celestiais, anjos demoníacos. Concorda? Tipo assim, se o diabo caiu do céu e a gente adapta ali o que fala em Apocalipse das estrelas, a gente falou isso no PDVM lá. O diabo tem os seus demônios, então ele jaz, o mundo jaz no maligno, então ele opera com força, com principados sobre regiões, beleza? Só que o que Colossenses lá, o que eu mandei lá de Colossenses lá no grupo? Acho que é 3, 1. É 1. Colossenses 1:16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, tipo assim, o diabo foi criado por Deus. Essa é a verdade da escritura, entendeu? Tipo assim, o diabo é um ser criado. Deus criou o diabo mal, é o problema do mal. A gente fica em silêncio. A gente fala assim, ó, cara, Deus criou tudo bom e tudo perfeito. Tudo é bom e tudo perfeito. Por que existe o mal? Silêncio, a gente não tem essa resposta. A gente sabe que está resolvido o problema do mal. Por quê? Porque Jesus veio e pagou o problema do mal. Entendeu? Qual que é o final da história? Não ter morte, não ter choro, não ter tristeza. O mal ser morto. Entendeu? Então Deus criou todas as coisas. O que seriam os principados e as potestades e forças
que operam no mundo celeste, como a gente viu ali, o anjo tentando vir dar uma resposta para uma visão para Daniel e um demônio resistindo, imagina, meu. Daí vem um arcanjo, que é um anjo mais forte do que o anjo que estava vindo entregar a mensagem, derrota o rei da Pérsia, e daí o arcanjo Miguel não vem trazer a mensagem, entendeu? Quem veio trazer a mensagem foi o anjo que ia vir desde o início. O arcanjo Miguel só vem para guerrear e ganhar. E daí Ele limpa o caminho, basicamente. liberar o caminho, entendeu? Ah, A gente não fala muito sobre essas coisas, é meio, tipo assim, meio, Abstrato, né? é meio abstrato, mas é uma coisa que existe. Mas a gente vai chegar lá. Essa palavra que ele usa 2 vezes aqui, dispensação, seria, tipo assim, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação, da liberação, tá? O que seria dispensa, né? Do dar da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Então, Paulo está dizendo, se é que vocês ouviram falar do que Deus me entregou. O que Deus me entregou? O ministério dos gentios. Pois, segundo uma revelação que me foi dada, qual revelação? Jesus aparecer para ele na estrada de Damasco, lembra? Atos 9. Me foi dado a conhecer o mistério. Qual mistério? Jesus, né? E ele bota, eu achei muito triste essa parte aqui. Conforme escrevi há pouco resumidamente. Tipo, capítulo 1 e capítulo 2, ele está resumindo o mistério de Jesus escondido na lei de Deus e nos profetas. Eu acabei de escrever, capítulo 1 e 2, versículo 4. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Legal isso, né? Tipo assim, nós temos uma compreensão. Eu tenho a minha compreensão, tu tem a tua compreensão. Mas não pode ser contrário ao que está revelado. Beleza? beleza. Todo mundo tem a sua compreensão. A história tem uma história da teologia, né? Tu coloca um elefante dentro de uma sala escura. Tá? Eu apalpo a cabeça, tu apalpa a parte de trás e o ferro a parte do meio. Cada um apalpa a sua parte. Tiram a gente da sala escura e pedem pra gente descrever. Cada um vai descrever de um jeito. Um vai dizer, não, tem uma parte comprida e fino, que é o cara que pegou a trompa ali, o nariz do elefante. O outro que pegou o meio vai dizer, não, meu, isso tá errado. É um negócio gigante desse tamanho, grande. Entendeu? Uhum. Quem tá lá na cauda vai dizer, não, tem até o rabo do elefante é fininho, né? Sei lá, os 3 estão certos, mas cada um tá dando a sua compreensão e nenhum se contradiz, entendeu? Uhum. Então, Paulo tem a sua compreensão do mistério de Cristo. Versículo 5. O qual, em outras gerações, foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Como agora, não foi dado... Desculpa, li errado aqui. Não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas pelo Espírito. Aí aqui, a gente até falou ontem sobre isso. Aqui Paulo está falando assim, ó, apóstolos e profetas do tempo presente. Tem os profetas pelo menos é o que eu entendo aqui dessa parte, né? Tem os profetas que das últimas gerações e agora tem o de agora, né? Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Então foi encapsulado a informação escondida, agora foi revelada por meio dos apóstolos e dos profetas. E lembrando, né, que profeta é aquele que entende o que a palavra de Deus está falando, né? Tipo assim, se a gente conseguir compreender a palavra e pregar, nós estamos de uma forma ou de outra profetizando, né? Porque nós estamos falando em nome de Deus. Lembrem sempre que os profetas são os mais racionais, né? São os mais, tipo assim, ninguém tá conseguindo ver o que o cara tá conseguindo ver. Esse cara é racional. A gente acha que é o contrário, né? Ih, lá vem o profeta, lá vem o biruta, lá, o louco. Mas ele tem a razão mais elevada do que os outros e ele consegue profetizar. Ele consegue ver o que Deus está mostrando na frente. Né?
6. O mistério é que os gentios... Qual que é o mistério? O mistério que o Paulo está falando. São os gentios como co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Qual corpo? Qual corpo? Os judeus. Os judeus achavam que eles eram o único corpo. E agora, quando entra os gentios, é um mistério, entendeu? Como? Não pode? Eles são co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Por meio do evangelho. Qual promessa? Vocês serão abençoados. Tá ligado? Uhum. Vocês vão fazer parte do povo. Por meio do evangelho. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Para Paulo fazia muito sentido. Tipo assim, eu sou perseguidor da igreja. Eu mato a igreja. Aí Deus se revela a mim, me constitui apóstolo. Eu não fiz nada. É de acordo com o seu poder. Entendeu? O convencimento de Deus de que ele era pecador, de que ele estava perseguindo a igreja, ele se coloca na posição de tipo assim, cara, eu só recebi, entendeu? Aquilo que eu recebi de graça, eu tô dando de graça. Aí ele fala aqui, ó, a gente acha assim, né? Ah, Paulo tá só sendo, como é que é? Falsa humildade. A mim, o menor de todos os santos. Para Paulo falar isso, meu, o menor de todos os santos. O que ele tinha na cabeça? Ele tinha na cabeça justamente que ele perseguia a igreja. Ele não podia ser chamado de o maior dos santos, porque ele tinha na sua história o apedrejamento dos cristãos, dos primeiros cristãos, né, dos primeiros mártires. Ele tinha a história suja. É isso que Paulo está falando. Eu sou o menor dos santos. Me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. Então a mesma coisa que a gente lê em Colossenses, né? Manifestar, dispensar, né? Liberar o mistério Jesus Cristo escondido na história e revelado agora, porque a gente tem que sempre lembrar disso, né? Paulo estava 30 anos depois de que Jesus tinha morrido. Então era agora, entendeu? A gente pode dizer, lá Deus manifestou o mistério, mas para Paulo era ali, era agora, entendeu? Versículo 10. E isso para que agora, isso tudo para que agora, por meio da igreja, muito forte isso aqui, até viu o Leandro Vieira do Desescope pegar esse versículo. Tudo que acontece hoje com o mundo, tudo que acontece hoje com o mundo, que vem da parte de Deus, é por meio da igreja. Se uma parte da história foi por meio de Israel, hoje é por meio da igreja. Entendeu? Às vezes as pessoas querem ser desigrejado. Não tem como, meu. Como que vai ser desigrejado? Tudo que acontece por meio da igreja. Por meio do Espírito, por meio da igreja, entendeu? O Espírito atuando no meio da igreja. Falaram isso uma vez no PDV, que a gente entrou no assunto dos desigrejados, e daí acho que foi o Ricardo, Fonte Série, Uhum. que ele falou que tu não tem sentido se tu for tipo um dedão e tu não tá no corpo. Isso. Só existe um corpo, Efésios vai dizer, um só corpo, um só batismo, entendeu? Um só Espírito, não tem outro, entendeu? Então é por meio desse único corpo, igreja, Espírito, fé, que Deus atua. Conforme a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, aí olha só, dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está usando o medo e o assunto que era, tipo assim, corrente na cabeça dos Efésios, lá, dos caras que vivem lá. Eu sempre confundo o jeito que temos eles lá. E tipo assim, vocês têm medo das regiões celestiais? Deus se fez conhecido deles. Entendeu? A gente tem que pensar também assim, ó. Como é que a gente faz construção de raciocínio bíblico? A gente vai falando e vai lembrando. O maior número de textos que fale de anjo, o maior número de textos que fale de principado, o maior número de textos que fale de potestade. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer.
quando Jesus fala assim, tipo assim, tu acha que eu não quero me entregar para ser crucificado? Se eu quisesse, eu daria a ordem para, eu pediria para o meu pai, e o meu pai me mandaria 12 legiões de anjos. Lembra disso? Vocês lembram ou não? Antes de Jesus ser crucificado. Pior que eu não lembro. Ó, Mateus 26:53 apareceu ali. A gente tem que pensar, ó, vamos pegar qualquer versão aqui. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu pai e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Tá vendo? Palavra da boca de Jesus, ó. Porque Pedro cortou a orelha do cara lá. Vocês lembraram agora? Uhum. Então, tipo assim, ó, nós estamos falando no nosso plano aqui, de tipo assim, do que a gente consegue ver e tal, da terra, mas existe o céu e existe anjos de um lado e de outro. Os caídos e os do céu. E eles estão vendo o que está acontecendo, entendeu? Eu gosto muito, o pastor Anderson uma vez falou isso num retiro de jovens. No céu não tem correria, entendeu? Nós fazemos correria, dá errado os bagulho, dá treta. No céu as coisas são ordenadas e os anjos estão vendo. Você tá entendendo? Deus se fez conhecido também lá. Acho que é 1:12. Peraí. Deixa eu ver aqui. Tem 3 minutos pra terminar de ler. Agora parece que eu tô desarmando uma bomba, meu. Fico tri nervoso quando eu olho aquele bagulho contando. Ó, a eles, o que Pedro tá falando aqui? A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado dos céus, lhes pregaram o evangelho. Coisas que os anjos desejam contemplar. Qual coisas? Os mistérios que o Espírito revela para a igreja. Os mistérios que o Espírito revela para a igreja. Cristo, a história da redenção, os anjos desejam contemplar. Então a gente tem que pensar assim, nós somos privilegiados por receber o Espírito. E os anjos estão olhando, nossa, meu, olha lá, eles receberam o Espírito e eles pregam. Entendeu? Uhum. É isso que Paulo está conectando, tipo assim, Deus se tornou conhecido dos anjos, dos principados, das potestades, do que habita no céu, sobre o mistério de Jesus Cristo. Segundo, uma coisa que aconteceu de última hora, segundo um desejo que Deus teve há 2000 anos, segundo uma ideia que Deus teve de última hora, pegou despercebido? Não. Segundo o seu eterno propósito. Eterno, lá antes da fundação. Deus está estabelecendo um plano. É o plano B? Não, plano A. Ele está cumprindo o que ele determinou antes da eternidade. Entendeu? Que Deus estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. 2 minutos. Em Cristo temos ousadia e acesso. Como assim ousadia? Ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Nós podemos entrar na presença de Deus sem medo de morrer. Que antigamente entrava, morria, né? Como é que é, Fá? Se antigamente entrava, morria, né? Aquela parada, se tu não era todo purificado. Chegou perto do trono, morte. Entendeu? Então a gente tem ousadia e acesso. Sem fé, a gente morre. Mas por meio da fé, nós temos reconciliação com Deus. Por meio da fé, nós somos filhos e a gente pode chegar perto do Pai. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Paulo está conectando. Se eu estou preso e escrevendo carta da prisão, é para motivo de honra de vocês. Não desanimem. Lembra que a gente
foi no final de Filipenses. Lembrem-se das minhas algemas. Não sei se foi final de Sim. Uhum. Paulo tinha como motivo de honra a prisão, né? Prisioneiro por Cristo, ele se chama, né? Beleza? Vai, o print, vou tirar o print aqui. Tá acabando. Mostrar meu rosto aqui, né, meu? Com a minha webcam. Só eu. Tá sorrindo junto. Eu tô sorrindo e mandando um like junto. É. Não tem como, meu. Tu vê o cara fazendo, tu não fazer.